Olá, tudo bem? Mais uma vez, vamos falar sobre mentalização. Mas essa mentalização é um processo cognitivo em que você considera já feito aquilo que você quer. Então, no momento em que você já considera o caminho andado, tudo para o seu cérebro já aconteceu, porque o cérebro não distingue se você está pensando em alguma coisa que vai acontecer, ou que já aconteceu, ou o que está acontecendo. Para ele, tudo é a mesma coisa. Então, você cognitivamente faz com que o futuro seja o presente. E o cérebro aceita isso como verdade. Mas vamos lhe dar um exemplo típico. Você está nervoso, tem que fazer uma apresentação, vai ser no cinema, muita gente, você sabe o tema completamente e tal, mas o sistema nervoso faz com que você fique agitado momentos antes, dias antes, e você faz então uma mentalização. Você à noite, antes de conciliar o sono, você pensa, cria as imagens, você entrando no cinema, dando boa noite a todos, se apresentando, aquela conversa toda, nos mínimos detalhes, evidentemente, e durante a sua palestra você nota que as pessoas estão assistindo com interesse, estão lhe apoiando, estão achando verdadeiro o que você está falando, etc, etc. Então, você cria na sua mente já um estado emocional equilibrado. Porque a gente sempre tem medo de quê? Do desconhecido. Agora, no momento em que você planeja mentalmente, fabrica as imagens do que você vai fazer, etc, etc, o seu cérebro já acha que aquilo ali é uma coisa que já aconteceu, que é normal, etc, e você se acalma completamente, porque o sistema nervoso é o cérebro que determina a insegurança daquele momento. Agora você já conhece o caminho, você já trilhou esse caminho mentalmente, então o seu cérebro fica, né, tranquilo e você vai dar a sua apresentação. Agora, é claro que depois da sua apresentação você sempre se colocará à disposição para perguntas. E isso é muito importante, tá? Porque você tem que estar muito preparado. Eu digo o seguinte, se você vai dar uma palestra de 1 hora, você tem que ter conteúdo sobre o assunto para dar 2 horas. Só que você vai dar uma, se você vai dar duas, tem que ter para 4 e assim por diante. Porque você tem que saber muito mais do que você está apresentando, porque no momento das perguntas você tem que se sair bem, você tem que conhecer o assunto profundamente. Porque claro que você só vai responder perguntas pertinentes ao assunto que você está dando. E se você está cavalheiro da situação, você fica tranquilo, responde as perguntas, etc. Okay? Bom, eu vou lhe contar uma historinha que é muito interessante, nesse sentido mesmo. Havia um professor que andava de cidade em cidade dando a mesma palestra há 15 anos, e com ele sempre o seu motorista o acompanhava. No momento das palestras, o motorista ficava nos fundos lá, sempre, né, ouvindo o professor, porque ele não tinha o que fazer, ficava sentado lá, ouvindo a palestra novamente. Então, um certo dia, o professor, às 8 horas da manhã, bateu no quarto do motorista, no hotel, e disse, olha, vai lá e suspende a minha apresentação de hoje, porque eu estou com uma diarreia, alguma coisa me fez mal e eu não tenho condições nenhuma de dar palestra. E o motorista disse, não, professor, mas eu dou a palestra para o senhor. Mas como? É possível? Você vai dar minha palestra? Mas como?
Ah, professor, eu faz 15 anos que eu ouço você dar essa palestra. Eu sei até as vírgulas da palestra, sei tudo. Não é possível? É, sim, não. Então tá. Como ninguém conhecia da cidade, trocaram de roupa. O professor ficou lá nos fundos, quando precisava ir no banheiro, ia. E o motorista foi lá e deu a palestra maravilhosamente bem, não perdeu nada para o professor. Mas chegou o momento das perguntas. E aí um cabra lá chegou e tacou-lhe uma pergunta daquelas bem cabeludas e o motorista tremeu na base e disse assim: como é o seu nome mesmo? Ah, fulano e tal. Ah, a sua pergunta é muito boa, muito pertinente e tal, muito simples, até que eu vou pedir para o meu motorista que está sentado ali no fundo lhe dê a resposta. Então, para não acontecer isso aí, você tem que ter exatamente conhecimento suficiente para responder todas as perguntas. Eu, certa feita, fui convidado para fazer uma apresentação para operadores de caldeiras. E eu tinha um monte de assuntos sobre caldeira, mas não sabia o que a plateia iria querer, porque todos eram operadores experientes e tal. Então eu cheguei lá e disse assim: olha, eu sei que vocês são todos experientes em operação de caldeiras e tal. Não adianta eu vir aqui falar um assunto que vocês não estão interessados, ou até mesmo falar coisa que vocês já sabem de cor e salteado. Então eu vou me colocar à disposição para perguntas. E começou as perguntas e eu comecei a responder as perguntas. Foram 2 horas de enquete e eu, por acaso, eu respondi todas as perguntas, porque era um tema que eu sabia demais, né? Inspetor de caldeira há 40 anos, então a gente sabe praticamente tudo sobre o mistério, né? Então eu acho que isso aí é importante quando a gente vai dar uma palestra, saber, no mínimo, o dobro daquilo que vai dizer. Pense nisso.